Aleluia, Jesus. Boa noite, Leia. Aleluia, Jesus. Você tá me ouvindo bem, Leia? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, irmã Maria. Que saudade da senhora. Tudo bem? Nossa, que alegria ver você aqui na live. Fiquei feliz. Muito feliz. Aleluia, Jesus. Tá bom. Gente, hoje foi um dia bem corrido, então assim, tá tudo bem improvisado aqui, tá bom? Mas vai dar certo. Hoje eu fui fazer uma visita pastoral e eu cheguei quase em cima já pra gente fazer a live. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Muito bom ter vocês aqui. Boa noite, Irene, tudo bem? Boa noite a cada pessoa que está entrando. Paz do Senhor, Sueli, tudo bem com você? Oi, minha linda! Que saudade, Cláudia! Tudo bem com você? Muito bom. Ai, irmã Maria, muita saudade. Mas em nome de Jesus, em breve a gente vai se ver. Tá bom? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Enquanto mais pessoas vão chegando, eu gostaria muito que você pensasse nessa noite. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o louvor. Eu gostaria muito que você pensasse... Oi, filhota, tudo bem? Eu gostaria... Boa noite, bispa amada, tudo bom? Eu gostaria muito que você pensasse nessa noite... eu acho que já umas 4, 5 lives eu tenho falado muito com vocês. Um abraço bem grande. Cláudia, amo você. Deus te abençoe. Eu tenho falado muito e eu não vou conseguir, gente, talvez deixar essa live salva, que eu tô tendo algum probleminha que eu não entendi qual que é ainda com o Face. E também não consegui hoje gravar pela plataforma. Plataforma que eu ia gravar essa noite, depois eu ia jogar no YouTube o que eu vou falar. Porque assim, Deus colocou uma palavra no meu coração muito interessante para essa noite. E eu gostaria de deixar gravada, mas eu não vou, talvez eu não consiga. Mas eu gostaria que você pensasse nessa noite. Eu tenho falado já umas 4, 5 lives sobre propósito. E às vezes parece que isso fica um pouco assim, superficial, porque aqui na live a gente tem um tempo e às vezes a gente não consegue falar e expandir todo o nosso pensamento e tudo que está no nosso coração a respeito do que a gente gostaria de falar com vocês. Mas Deus colocou no meu coração essa noite de... tá cavucando um pouquinho mais, tá indo um pouquinho mais fundo nessa questão do que é vivenciar o nosso propósito, de como nós podemos viver esse propósito, o que fala o nosso propósito, ou o que você está fazendo com as habilidades e talentos que você tem. Ah, Genilda, eu não tenho talento. Tem. Todas as pessoas, pela neurociência, têm
ou mais talentos. Tem pessoas que às vezes pode ter 5 talentos, como tá lá na Bíblia. Lá tem uma parábola, hoje eu vou estar falando aqui em algum momento sobre ela. Você pode ter um talento só, um talento, ou você pode ter 5 talentos, ou você pode ter 2 ou 3, enfim. Só que às vezes a gente passa uma vida inteira sem saber ou sem colocar para fora uma habilidade. Hoje eu não vou falar de uma gama de dons espirituais. Dons espirituais é algo. Hoje eu vou falar de talento, talento prático, talento que talvez você tenha de costurar, que você tenha de... tem uma habilidade de escrever, tem uma habilidade com números, tem uma habilidade administrativa, tem uma habilidade talvez com a tua família, a forma com que você consegue organizar. Hoje tem pessoas contratadas para organizar um armário, organizar uma casa. Graça e paz, Ana, tudo bem? Então, isso fala sobre habilidades que nós temos. Todos nós temos habilidades. E as habilidades, quem nos dá... Boa noite, Karina, tudo bem? As habilidades, quem nos dá é Deus. Quem nos dá uma habilidade? Deus. Quem dá essa habilidade que você tem? Deus. Para que Deus me deu esta habilidade, Genilda? Para que Deus me deu esta habilidade, pastora Genilda? Ele te deu essa habilidade para que você possa, nessa terra, talvez ganhar o teu pão, talvez deixar uma marca nesse tempo, alguma coisa construída nessa geração. Então, tem várias coisas que Deus pode ter te dado essas habilidades e que muitas vezes, talvez, você está passando pelo caminho da frustração, porque você não sabe ou você ainda não colocou para fora, porque talvez você tenha algum medo no seu coração, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também nessa noite. E quando Deus colocou no meu coração começar a fazer as lives aqui, eu creio que Deus colocou no meu coração por 2 propósitos. O primeiro, espiritualmente, eu procuro aqui levar uma palavra de Deus, algo que eu acredito, e também falar para vocês de algo que eu vivo, não só atendendo pessoas, mas vivo também destravando a minha própria vida, porque eu fui uma pessoa muito travada em muitas coisas por muitos anos da minha vida. Então, de repente, eu consegui destravar a minha vida, porque eu fui aprendendo algumas coisas e eu fui colocando esse aprendizado para fora. Então, o que eu quero dizer essa noite aqui para você a primeira coisa que eu quero que você entenda, que você é a construção de um comportamento repetitivo de muitos anos na sua vida. Tudo começa quando nós nascemos. Todos nós nascemos com os mesmos sentidos. A gente nasce chorando, a gente nasce gritando, e daí a gente já começa a chorar e gritar, porque quando a gente tem fome, é uma forma que a gente se expressa, é a maneira com que a gente consegue se expressar, é dessa maneira. Então, todos nós somos mapeados por um comportamento ao longo da vida. O que você está hoje repetindo e fazendo tem a ver com seus pais, tem a ver com a sociedade, tem a ver com os ensinamentos que você ganhou, tem a ver com a escola que você foi educado, tem a ver talvez com alguma coisa que você entendeu que você deveria fazer dessa forma, porque você ouviu ao longo de anos sobre isto. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre comportamento. É a área que Deus me deu, é a área que eu trabalho, é a área que eu tenho visto pessoas mudando, e eu fico muito feliz quando as pessoas elas começam a se libertar de algumas coisas, porque é essa maneira que nós temos de viver uma vida, e uma vida abundante. O que Deus tem para você? Uma vida abundante. O que Deus deseja para você? Uma vida abundante. Então, quando eu tenho
essa prisão emocional na minha cabeça, eu não vou ter uma vida abundante. Eu vou, em algum momento, ter travas na minha vida, travas de comportamento, travas de relacionamento, travas de saber falar com as pessoas, travas de não exercer o meu papel, seja um papel eclesiástico, seja um papel com pessoas, seja um papel familiar, seja um papel profissional. Eu vou ter dificuldade de exercer aquilo para o qual eu fui chamado nesta terra. Então, hoje é algo que eu quero falar um pouco com vocês, mas o Espírito Santo está aqui me tocando para eu orar aqui no começo da live. Então, eu vou orar aqui no começo da live. Eu não quero que as nossas lives tenham um roteiro pré-determinado, a gente começa assim, a gente vai assim, a gente termina assim. Tudo, eu sempre, quando eu começo a falar aqui, eu sempre apresento esse momento a Deus. Então, esse momento é dele e é ele que deve conduzir da forma com que ele quer conduzir. Então, ore comigo e coloque o que você nessa noite quer destravar no teu coração, na tua vida. Talvez o que você precisa se desconectar de errado e se conectar de uma forma correta, para que você possa ter vida e vida com abundância. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer pelas pessoas que já entraram nessa live. E eu quero te agradecer pelas pessoas que ainda vão entrar até o final dessa live. Eu quero te pedir, amado Espírito Santo, dirija essa live, me ajuda a falar nessa noite tudo aquilo que está no teu coração, para que as pessoas possam entender e elas possam viver aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Pessoas que talvez estão aqui nesta live com doenças emocionais, ou estão aqui nesta live com problemas familiares, ou estão aqui nesta live perdidas em alguma área da sua vida, que nessa noite, como na live anterior, que eu recebi tantas palavras de pessoas que foram confrontadas com coisas que eu falei naquela live, que talvez para mim ali no momento era tão normal que eu estava falando, mas confrontou o coração de muitas pessoas, que também o que nós vamos falar aqui nessa noite possa confrontar, possa constranger, que o Senhor possa convencer. A palavra diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, Espírito Santo, traga convencimento aos nossos corações, muda o mindset da nossa mente, nos tira de um lugar de cativeiro emocional e nos leva a um lugar de libertação. Eu quero declarar que sobre mim, nesta noite, há uma graça e uma unção de destravar pessoas. E eu quero te pedir, Senhor, que pessoas sejam destravadas nesta live, destravadas no seu propósito, destravadas nas suas habilidades, destravadas para serem instrumentos na terra, Senhor, assim como o Senhor tem levantado muitas pessoas. Pai, blinda a nossa casa, blinda o nosso lar, blinda o nosso coração, nos dá livramento, Pai. É o que eu te peço nesta noite. E se agrada de nós, que este momento aqui seja um momento de gratidão, de adoração e de louvor ao Senhor, porque o Senhor é digno de todas as coisas. Só o Senhor é digno, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero nessa noite começar falando para vocês sobre algumas coisas que eu estava pensando aqui hoje. Eu fiz uma anotação, porque, gente, olha, espero que dê tempo de eu falar tudo em 1 hora, tá bom? Mas eu fiz uma anotação aqui para a gente conversar a respeito de comportamental. Boa noite, amada. Boa noite, Grácia. Tudo bem? A respeito de comportamento. Bem, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês existem algumas frases
que elas estão pré-estabelecidas na nossa mente. A primeira coisa que eu quero que você anote aí, se você estiver anotando, se você não estiver anotando, hoje era uma noite de você anotar, gente. Porque Deus colocou umas coisas aqui no meu coração que nem eu mesmo sabia. Eu sei porque eu estudo neurociência, estou estudando mais sobre psicologia, psicanálise, estou me aprofundando em muitas coisas para atender melhor as pessoas e também para ter conhecimento. Mas teve umas coisas aqui que quem me contou foi o Senhor mesmo. Porque Deus, antes do psicólogo, do neurocientista, do psiquiatra, do de qualquer tipo de terapia, Deus já era. Ele pré-estabeleceu muitas coisas que hoje nós temos. A Bíblia é um livro de códigos. A Bíblia é um livro de códigos para todas as áreas da nossa vida. Por que nós não vivemos plenitude? Porque nós não acessamos. Por que nós não acessamos? Porque nós não sabemos muitas vezes ler a palavra, interpretar a palavra e viver a palavra. Ler, interpretar e viver. Então, existe tudo na Bíblia, inclusive neurociência. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês nessa noite se chama comportamental. Nós, ao longo da vida, ouvimos frases que vão nortear o nosso comportamento. Uma frase eu vou dizer aqui para vocês, tá? Uma frase eu vou dizer. Todas vocês que estão aqui, e tem alguns irmãos, mas a maioria que está aqui são mulheres. Você tá sem caneta, Camila? Então, Camila, mas vamos lá, né? Tenta gravar o que você conseguir, você grava aí na sua cabeça. Gente, todas as mulheres, inclusive eu, já ouvi e já acreditei que nós mulheres somos capazes ou temos uma capacidade cognitiva maior que o homem e nós vamos fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Provavelmente você já ouviu isso. Ai, olha, você é mulher, você tem capacidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, você já tá lá dando a comida pro seu filho, você já tá apagando a luz lá do banheiro, e você já tá fazendo isso, já tá fazendo aquilo, e porque o homem não tem essa capacidade. Gente, não é bem assim. Mas isso é uma verdade pré-estabelecida, porque isso daí a gente já tá ouvindo há muitos anos na nossa vida, e a gente crê nessa verdade. Boa noite, filhota Beth. A gente crê nessa verdade e daí nós mulheres tentamos ser essa mulher que faz 1.500 coisas ao mesmo tempo. E se a gente não faz 1.500 coisas, meu Deus, eu sou uma mulher meio defeituosa, porque a Joaninha, ela dá comida, ela pula, eu não sei, Camila, que eu tô com dificuldade de salvar a live, tá bom? Então vê o que você consegue reter. Se eu conseguir salvar, eu vou salvar, mas não posso garantir para vocês porque eu tô com dificuldade e eu ia fazer por uma plataforma, até fiz um teste com a Leia antes, mas não deu certo nessa noite. Mas estamos tentando. O inimigo, gente, tem se levantado de várias maneiras, mas ele já é derrotado, né? Mas estamos aqui. Então, o que acontece? Você, mulher, e eu acreditamos que a gente tem a capacidade de fazer 1.500 coisas ao mesmo tempo. E aí a gente se esforça. E se a gente não consegue fazer 10.500 coisas, gente, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai ficando frustrada. Não, porque a Joaninha consegue fazer 10.500 coisas, eu também tenho que fazer 10.500 coisas. E aí, gente, a gente já vai se frustrando. Gente, cognitivamente, o que acontece entre a mulher... Paz, irmã Tina, tudo bem? O que acontece entre a mulher e o que acontece entre o homem? Se nós mulheres estivermos esquentando um chocolate quente no micro-ondas, provavelmente a mente feminina vai pensar assim, esquentando chocolate quente não, esquentando um leite no micro-ondas e você quer fazer um chocolate quente, a mente feminina vai pensar assim, enquanto o micro-ondas está aqui esquentando, eu já vou pegar ali o potinho do chocolate, já vou deixar aqui, porque daí eu já
esquentou, eu já abro, já coloco o chocolate e pronto. A mente feminina, ela tem essa capacidade de pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. A mente masculina, se ele está esquentando o leite, ele vai ficar parado ali, não falando mal, meninos que estão me ouvindo aí na live, irmãos, eu tô falando da diferença. A mente masculina, ele vai ficar parado na frente do micro-ondas, esperando o leite ferver. A mente feminina vai, enquanto o leite está fervendo, você já corre ali do lado, pega o potinho de chocolate e já deixa aqui para você fazer o chocolate quente. Então, na realidade, não é que nós temos a capacidade de fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, é que a nossa mente, ela pensa um pouco mais rápido quando nós estamos fazendo uma atividade. Porém, quando a gente recebe uma informação e a gente recebe essa informação ao longo de uma vida, que nós podemos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que o homem não tem essa capacidade, o que que acontece? Quando a gente não faz, a gente se frustra. Ou a gente começa a cobrar quem não faz. Ou a gente quer que as pessoas entrem no ritmo que a gente tem. Possa ser que você é uma mulher que está aqui na live e você tem essa habilidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo. Você não esquece o que você está fazendo. Agora, eu, Genilda, que sou mulher, gente, eu não consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Se eu estou aqui na live, eu estou aqui na live. Se eu tiver que fazer mais uma coisa aqui, eu já vou esquecer. Eu já vou me atropelar. Então, possa ser que você tenha uma habilidade. Só que a gente escuta ao longo da vida uma informação errada e a gente acredita. Por que que a gente acredita? Porque uma outra informação, gente, que esses dias eu atendendo umas mulheres, eu comecei a perceber esse comportamento repetitivo. Às vezes, amadas, você cresce num lar que a sua mãe, ela é um pouco controladora. Que a sua mãe, ela é assim, ela gosta das coisas tudo certinho, ela gosta das coisas tudo no lugar, ela não gosta que você mexa numa coisa, ela gosta de fazer do jeito dela, e ela vai dar uma informação para você assim, mulher. Quando você quer fazer do seu jeito, ela vai te dar uma informação assim, olha, quando você tiver a sua casa, você faz do jeito que você quiser. Certo? Só que às vezes, amados, quando a gente tem a nossa casa, a gente casa e a gente tem a nossa casa e em algum momento a gente não consegue fazer alguma coisa do jeito que a gente gostaria, essa informação que já está na nossa mente vai trazer uma frustração. E a gente vai achar assim, eu não consigo fazer nada, porque eu sempre achei que na minha casa, na minha vida, eu ia fazer do jeito que eu quisesse e eu ia mandar do jeito que eu quisesse, mas eu não tô conseguindo mandar, porque olha, eu não conseguia mandar quando eu morava com a minha mãe, eu não conseguia fazer do jeito que eu queria. Agora que eu tenho a minha casa, que eu tenho a minha vida, eu não consigo mandar. Eu não consigo fazer do jeito que eu queria. Eu não consigo deixar as coisas do jeito que eu queria. Eu não consigo fazer do jeito que eu queria. E muitas vezes isso traz uma frustração para a pessoa. Mas isso é o que, Genilda? Isto é uma informação que a tua mente recebeu, comportamental, e você acreditou. Gente, eu vou falar uma coisa aqui nessa noite que provavelmente em outras lives, em algum momento eu vou repetir. A sua mente não sabe o que é verdade do que é mentira. A sua mente, ela apenas acredita numa informação. A sua mente não sabe o que é verdade, a sua mente não sabe o que é mentira. Quando que a mente vai ficar em dúvida? Quando você está ouvindo uma história de alguém, você já sabe que aquela história não é verdade. Aí, o que você está ouvindo vai entrar em colapso com a tua mente. Mas quando você começa, desde criança, ouvindo uma história e aquilo se torna uma verdade dentro de você, a tua mente não sabe distinguir se aquilo que você ouviu uma vida inteira é verdade ou se aquilo que você ouviu uma vida inteira é mentira. Se o teu pai e a tua mãe falavam que o chocolate
Sonho de Valsa é o melhor do mundo, você ouviu isso uma vida inteira, você pode até comer um outro chocolate, mas a tua mente fala, não, o melhor chocolate é o Sonho de Valsa. Se você ouviu uma vida inteira que você é burro, você pode até fazer a melhor faculdade, você vai passar na melhor faculdade, você vai ser uma pessoa de vários resultados excelentes, mas a tua mente já tem lá no fundo, no subconsciente, uma informação que você ouviu ao longo de várias vezes na tua vida, que você é burro, que você não é capaz, porque às vezes tem alguns pais que eles vão corrigir e ao invés deles incentivarem a criança, eles falam, você é burro, você não consegue porque você é burro. Às vezes ele quer incentivar a criança, mas ele acaba gerando uma informação errada na mente da criança. E muitos de vocês, como eu, que estou aqui também, já tive informações erradas na minha mente. E eu cresci acreditando nisso. E isso é um comportamento repetitivo. Então, para que você mude um hábito na sua vida, para que você vença um problema emocional, para que você rompa em alguma área da sua vida, o que você precisa mudar? O seu pensamento, a sua mente. É por isso que Provérbios, que é o primeiro versículo que eu quero que você hoje anote na sua mente, Provérbios 23:7 diz, assim como imaginou a sua alma, assim você é. A alma que não está ligada ao coração, gente. Gente, deixa eu fazer um coração para vocês. A alma que não está ligada ao coração, a alma que Deus está dizendo aqui é a sua mente. É como se Deus estivesse falando assim como a sua mente foi programada, assim você será. Se você acredita que se você cresceu ouvindo que você ia ser uma má cozinheira, e por mais que você se esforce, mas às vezes aquilo lá na sua mente vem que você não sabe cozinhar, que você não é boa para cozinhar. E você não tenta romper isso, você acredita naquela informação. Você vai continuar acreditando naquela informação, gente, e aquela informação vai se tornando cada dia uma verdade dentro de você. E na psicologia a gente chama essa verdade de crença. Vai se tornando uma crença, afirmando que você é assim, que você é assado, que você nunca vai mudar, que você não muda e que você não vai conseguir romper isso. Então você vê como que a nossa mente é um campo de batalha, como que você precisa batalhar para romper em algumas áreas da sua vida, na sua mente. Como que talvez uma pessoa que você ama, que você acha que é uma pessoa que não evolui, que é uma pessoa procrastinadora, que é uma pessoa que não consegue romper em alguma área, que é uma pessoa que não realiza, mas provavelmente existe uma mensagem errada dentro da mente dele. Eu não estou falando aqui de problemas psiquiátricos, eu estou falando aqui de palavras e atitudes que são incutidas na nossa mente ao longo da vida. E isso vai fazer com que você tenha um resultado positivo ou negativo. Se você não mudar os comportamentos que estão estabelecidos na sua mente, você vai continuar tendo o mesmo resultado. E, gente, dentro disso, eu quero falar para vocês, o primeiro versículo que eu quero ler aqui com vocês. E, gente, já se passou meia hora. Jesus é o Senhor, o tempo aqui não voa, o tempo aqui corre. Gente, eu quero ler com vocês a parábola, não vou ler tudo, tá? Eu só vou ler, é que eu não quero fechar aqui minha outra Bíblia, mas talvez eu nem vá ler, deixa eu ver se abre aqui. Mateus 25:14 fala sobre a parábola. Mateus 25 fala sobre a parábola dos talentos, certo? Mas eu vou ler só um trechinho para vocês. Mateus 25:14 fala sobre a parábola dos talentos. Boa noite, Nath, tudo bem? Muito bom esse livro, Camila. Esse livro é excelente. Estude mesmo. Gente, aqui na minha versão diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, e aos outros 2
e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Ok? Gente, a gente sempre entendi. Amém, querido. Deus te abençoe também. Gente, a gente já leu, muitos aqui de vocês já pregaram, tem aqui líderes que estão ouvindo essa live, muitos aqui já falaram, eu já falei, já ministramos, mas o que eu acho muito legal da Bíblia, como eu te disse, a Bíblia é um código e ela sempre está se renovando e sempre está nos ensinando algo. Então, o que eu acho muito legal da Bíblia é que a Bíblia, ela sempre tem algo ali que ela pode nos ensinar. Sempre tem uma coisa ali, um detalhe pequenininho que tá passando ali, que às vezes você não prestou atenção. É uma coisa básica, mas você não prestou atenção. Gente, quando ele fala aqui que ele distribuiu os talentos, ele fala que para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, certo? Aí ele fala assim, segundo a sua capacidade. Essa capacidade aqui não fala, gente, pastora Genilda, ele deu segundo a inteligência que a pessoa tinha, né? Ele deu segundo o que a pessoa sabia exercer. Porque a pastora tem que entender, Genilda, você tem que entender que nem todo mundo é igual a todo mundo. Com certeza, nem todo mundo é igual a todo mundo. Eu, por exemplo, não tenho habilidade cognitiva de fazer trabalhos manuais. Já tentei fazer trabalhos manuais? Já, gente. Já tentei. Já pintei pano de prato, já tentei fazer um crochê, que até o meu crochê virou um barco. Era para ser era para ser uma toalha de mesa e o meu crochê, eu consegui fazer um barco, gente. Era eu, boa noite, minha amada, tudo bem? Era eu e Noé fazendo um barco. Então, eu não tenho habilidade manual. As minhas habilidades, elas falam de outras coisas. Mas tem pessoas que ele nunca fez um curso de corte e costura. Ele nunca fez um curso para fazer uma pintura em tela. E ele tem uma habilidade, ele vai lá e faz aquilo. Então, é uma habilidade que ele tem. Porém, essa capacidade que a Bíblia está falando aqui, que foi dada a essa pessoa, ela na realidade, até eu anotei aqui, ela fala não tanto sobre a sua habilidade de execução, ela fala sobre a sua habilidade emocional. Então, quando a Bíblia está falando aqui que para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, ele está falando sobre a habilidade que nós temos que ter para administrar e colocar em prática aquilo que nós recebemos, aquilo que nós sabemos fazer. Não adianta você ter muita habilidade, não adianta você ter muita inteligência, mas você não colocar isso em prática, você não saber executar. Você não ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. Na primeira dificuldade, você desistir. Você não ter resiliência para você permanecer firme. Porque todos nós vamos ter embates. Quando nós estamos fazendo algo, nós vamos ter embates sobre aquele talento que nós vamos colocar para fora. Então, a Bíblia não está só falando sobre o talento de executar. Ela está falando sobre a habilidade emocional que você precisa ter para você executar os talentos que você tem. Não adianta você ter tantos talentos e você não saber colocar esses talentos para fora. Não adianta você fazer um trabalho manual porque você quer... Qual que é a pessoa que é bem sucedida, Genilda, no que faz? A pessoa, primeiramente, que ela faz porque ela quer usar a sua habilidade para servir aos outros. Ela quer usar a sua habilidade para colocar algo à disposição das pessoas. Então, a primeira coisa que você precisa ter, desejo de que o seu talento, a sua habilidade alcance outras pessoas. Eu já vi pessoas que fazem ação social fazendo bonecas.
a habilidade dela, ela faz bonecas e ela leva nos hospitais, ela leva em ONGs, ela leva em projetos, porque ela quer servir as pessoas. Então, a sua habilidade, ela não fala apenas de uma construção de talento que você precisa ter, mas você precisa ter também um objetivo para que isso seja algo que alegre o seu coração e faça com que você cresça no que você está fazendo. Então, possa ser que às vezes você está executando uma coisa, você tenha talento e você aprendeu a fazer uma profissão, você seja cabeleireira igual a Sueli que está aqui na live, ela é cabeleireira, você seja uma pessoa que tenha vários tipos de habilidade, mas muitas pessoas não fazem porque gosta, a pessoa faz porque precisa, a pessoa faz porque ela sabe fazer aquilo, mas aquilo não traz nela um benefício de crescimento, de alegria, de construção. O que vai acontecer com isso? Vai chegar uma hora que ela vai enterrar aquilo, porque aquilo para ela foi apenas um momento que ela fez. As pessoas que realmente têm habilidade emocional, ela começa algo, ela tem meio, ela tem final, e ela também sempre ensina outras pessoas. Ela passa os seus talentos para frente. Você viu que aqui nessa história dos talentos, um deles enterra o seu talento. Enterrar o talento, boa noite, Eunice, tudo bem? Enterrar o talento é você morrer com essa habilidade que você tem. Quantas pessoas que você já passou, que você sabe, talvez você foi secretária numa empresa e nessa empresa você ensinou alguém a tua função, ensinou essa pessoa, você tem na igreja que você serve, você ajuda as pessoas a descobrir os seus talentos, você já ensinou sobre música, você já ensinou alguma profissão para alguém. Eu tenho um tio, o pastor José Carlos, e o meu tio, na juventude, ele era mecânico. Eu tenho primos que hoje trabalham com mecânica, que o meu tio ensinou. O meu tio nunca fez um curso. O meu tio, ele aprendeu sozinho mexer em trator, de caminhão, e também a Eunice que entrou aqui, a gente se conheceu lá em Assis Chateaubriand e ela conhece o meu tio. Não é verdade, Sueli? Você já ensinou o teu talento para muitas pessoas. E ele ensinou os meus primos, ele ensinou outras pessoas. O meu tio hoje, ele é pastor já há alguns anos, ele não exerce mais essa função, mas, gente, ele passou a habilidade dele para muitas pessoas. E sabe qual era a maior alegria na habilidade dele? Ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a crescer. Então, se você tem uma habilidade, você tem habilidade emocional, você vai querer ensinar as pessoas, você vai ver nas pessoas uma realização, um crescimento. Agora, quando você não entende a sua habilidade, ou quando você não gosta do que você carrega, tem pessoas que eu conheço que têm habilidades de fazer trabalhos manuais, mas a pessoa não gosta. Ela até faz, mas ela não gosta. Ela nunca ensinou ninguém. Ela nunca passou a habilidade dela para frente. Então, gente, você precisa entender que não é apenas a capacidade da execução, mas a habilidade emocional que você precisa ter para despertar e executar o seu talento, aquilo que você tem, aquilo que você sabe, aquilo que você carrega. A segunda coisa que eu quero falar aqui nessa noite Deus colocou no meu coração o exemplo de Moisés. Vocês lembram que lá na última live eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre timidez também. Timidez, Genilda, é um comportamento ou timidez tem a ver com a personalidade da pessoa? Possa ser que dependendo do pai e a mãe que você carrega, né, o seu gene, que você... Ai, Cristiane, ai, que lindo, Cristiane. Ensine mesmo, Cristiane. Que lindo isso. Possa ser que você carrega no seu DNA, né, algo que os seus pais já eram, talvez do DNA deles, talvez eles eram mais introspectivos. Na psicologia a gente chama as pessoas tímidas de introspectivas. Mas possa ser que essa timidez que você hoje tem na sua vida, possa ser que isso seja comportamental. Por quê? Todos nós, gente, nascemos gritando, chorando, pulando,
chamando atenção. Você sabia que com 6 meses o bebê já chora para chamar atenção? Você sabia que com 6 meses já, gente, o bebê já sabe manipular o choro, porque às vezes ele quer chamar a tua atenção, porque às vezes ele tá se sentindo sozinho, nem sempre é fome, nem sempre é xixi. Então, nós temos já no nosso comportamento essa questão da gente chamar atenção. Então, possa ser que de repente, quando o seu pai e a sua mãe, eles foram te ensinar sobre viver em sociedade, possa ser que eles, no momento de te ensinar que você não deveria falar tão alto em público, que você não deveria ficar fazendo birra por causa de um doce, que você não deveria ficar ouvindo a conversa dos adultos. Gente, o meu avô e a minha avó, quando eles iam conversar com os adultos, eles só olhavam para mim, eu já sabia que era para eu sair de perto. Agora, hoje a gente olha, né? A gente quase seca a criança fica seca e às vezes ela olha pra gente e fala assim: o que você tá me olhando? Então, hoje, né, a maneira de educar já é uma maneira diferente. Então, possa ser que o seu pai e a sua mãe, de repente, te educando, procurando te educar, e gente, não vamos agora resgatar toda uma mágoa dos nossos pais, porque do jeito que meu pai falou, minha mãe falava, eu tô magoada até hoje. Não, gente, a gente só tá tentando entender o comportamental. Então, possa ser que quando o seu pai falava assim, cala a boca, fica quieto, possa ser que você começou a desenvolver em você uma questão de ficar mais introspectivo. E você começou a desenvolver o quê? A questão que, se eu falar, as pessoas não vão gostar. Então, possa ser que a sua mente começou a desenvolver isso. Eu não sei falar. Se eu falar, a pessoa não vai gostar. E daí, você tá trazendo isso para sua idade adulta. Se eu der uma opinião, a pessoa não vai gostar. Então, eu vou ficar quieto. Então, possa ser que esta maneira com que você foi educado, tem alguns pais que antigamente falavam, né? É feio você chorar, é feio você ficar chorando alto, é feio você ficar falando. Então, possa ser que você ligou o comportamento com a ação. E hoje, quando você precisa falar em público, tem pessoas que têm taquicardia, gente, tem pessoas que passam mal. Boa noite, pastora Maria, tudo bem? Tem pessoas que passam mal, tem pessoas que tremem. Eu atendi uma moça há uns anos atrás, ali em Pinhais, na Igreja Batista de Pinhais, que a gente tinha um projeto, que quando ela ia falar em público, teve um dia que ela desmaiou na sala de aula por medo, por vergonha. Mas depois, acompanhando ela, conversando com a mãe dela, com os pais dele, ela tinha um pai que era muito opressor. Então o pai dela falava muito assim dentro de casa para eles calarem a boca, eles ficarem quietos. E ela levou isso para outras áreas da vida dela. Então, gente, você tem que entender por que você está tímido. A timidez não é um comportamento natural do ser humano. A gente não nasce lá na maternidade e vem escrito assim na nossa testa, tímido. Não vem escrito na nossa testa, não sabe falar, não sabe dar opinião. Quando a gente nasce com as mesmas maneiras comportamentais, todo bebê, toda criança. Só que a maneira com que você foi educado, e também existem aqui muitos pais na live, que eu quero dizer a você, cuide com a maneira com que você repreende o seu filho, com que você está ensinando o seu filho, porque isso pode resultar lá na frente no comportamento dele. Ele pode se tornar uma pessoa insegura. Eu sempre chamo muita atenção dos pais que os filhos, mesmo com uma certa idade, ainda dormem na cama deles. Esse é um trabalhar. Eu acho que a maioria de vocês aqui conhece a Super Nani. A Super Nani, ela é cristã. Super Nani se eu não me engano, ela é batista, não me lembro, mas ela é cristã e ela trouxe para a televisão, uns anos atrás, ela tinha um programa e ela trouxe para esse programa algo que ela desenvolveu com as suas filhas. Ela tem 2 filhas adultas hoje, e algo que ela também aprendeu porque ela é pedagoga. Então, ela é psicopedagoga. Então, ela fala muito, sempre falou muito sobre essa questão do dormir na cama,
da questão de você comer junto com a sua família, como isso é importante, gente. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas eu cresci com esse hábito. Nós comíamos juntos à mesa. Todos nós sempre tivemos este hábito. Isso fala de unidade, isso fala de uma família mais coesa. E a cama também é um lugar aonde o teu filho, ali ele começa a ter a independência dele. Então, quanto mais cedo o teu filho aprender a dormir sozinho, mais ele vai se tornar uma criança segura e um adulto seguro. Possa ser que muitos de nós hoje somos inseguros pela forma com que os nossos pais nos criaram. Minha avó tinha muito esse negócio que ela às vezes não queria que eu saísse sozinha. Eu nunca tive o hábito de dormir na casa de ninguém e nem sair sozinha. Então ela tinha muito esse negócio de falar assim: se você sair sozinha, o homem do saco vai te pegar. E, gente, eu cresci com medo desse homem do saco. E eu tive que vir para Curitiba com 19 para 20 anos, gente, mas confesso para vocês que quando eu via, gente, um homem do saco passando na minha frente, gente, eu já ficava meio temerosa. Então, por quê? Porque foi criado em mim uma insegurança. Então, possa ser que hoje você tenha medo de dar sua opinião, não porque você não sabe que a sua opinião é boa, que você não sabe o que você tem que falar, mas por causa de como você foi criado, como você foi criada. Então, gente, como que eu venço, Genilda? Como que eu venço, pastora Genilda? A timidez ou o medo de falar. Gente, a melhor maneira de você vencer o medo é aos poucos você ir rompendo. Não existe uma fórmula mágica de falar assim, você vai vencer o medo agora. Não existe, ok? A melhor forma de você vencer o medo é aos poucos você ir rompendo uma barreira. Quando eu saí de casa uma menina insegura, temerosa, depressiva, eu tinha vários medos, mas eu me obriguei a vencer os meus medos. Aos poucos eu fui quebrando alguns bloqueios que eu tinha na minha mente. E digo para vocês que ainda quebrei alguns bloqueios, ainda às vezes vem alguma coisa na minha mente que eu lembro que ainda é da minha criação e eu procuro me desvencilhar desses bloqueios. Então a melhor maneira, se você tiver uma oportunidade de falar na sua igreja, se você tiver uma oportunidade de falar em público, ai filhota, sério, se você tiver uma oportunidade de falar em público, se você tiver uma oportunidade de falar na sua igreja, se você precisar apresentar um trabalho, se você tem um projeto no seu trabalho e você precisa falar, a minha dica nessa noite é que mesmo com medo, você se esforce para fazer isso, porque fazendo isso você vai começar a mandar para o teu cérebro uma informação de rompimento e ele vai começar a mudar a maneira de se comportar. Então, quanto mais você resiste à mudança, mais o teu cérebro resiste a modificar aquilo que ele aprendeu. Então, a maneira de mudar o cérebro é a maneira de você também mudar a maneira de você se comportar. Gente, na Bíblia, nós temos aqui o exemplo de Moisés. Moisés, ele é um exemplo para nós de rompimento. Eu já falei aqui de Moisés um tempo atrás, mas eu falei aqui sobre o lado agressivo de Moisés, né? Eu falei sobre o lado dele fugir e tudo mais. Nessa noite, eu quero falar para vocês o lado de Moisés, que foi o lado dele, de Deus trazer para fora o líder que ele era. Eu acredito que pela história comportamental que Moisés viveu desde a gestação da sua mãe, a sua mãe passou por medo, a sua mãe viu amigas dela que os filhos foram mortos, ela teve que dar o seu filho, colocar o seu filho no cestinho, e vocês que são mães que estão aqui na live, sabem que o bebê de vocês já começa a sentir tudo que vocês sentem desde a barriga.
Então, muitas vezes uma criança ela nasce com medo, muitas vezes à noite uma criança chora demais, porque durante a gestação a mãe passou por alguma situação de pânico, de medo, de terror, de alguma coisa, e a criança ela não sabe a situação, mas ela reconhece a emoção e ela começa a externar essa emoção no comportamento dela. Então eu acredito que Moisés ele se tornou uma pessoa insegura. Ele foi adotado, ele vivia no... Sim, Karina, sim, isso seria, sim, isso é fortaleza mental, tá bom? Ele vivia no palácio, com certeza já na adolescência ou desde pequeno, quando ele começou a entender, ele já começou a entender que ele não era do povo egípcio, então talvez ele teve até mesmo ali uma separação. Então Moisés ele já cresce com algumas dificuldades de comportamento, tanto que Moisés desenvolve a gagueira. O gago necessariamente não é já uma pessoa que nasce gago. Às vezes, ao longo do comportamento, ele se torna uma pessoa com dificuldade de falar. Ele começa a ter medo de alguma coisa e, de repente, ele trava para falar. Tem pessoas que eu conheço que hoje falam normalmente, venceram a gagueira, mas isso foi uma construção que a pessoa teve que fazer ao longo de um tempo para que ele pudesse vencer aquela limitação. Então Moisés, ele se torna gago. E Deus chega para ele em Êxodo 4, do 10 ao 14. Que legal, Débora, que saudade de você, Débora. Muito bom ter você aqui na live. Um beijo, linda. Então, Moisés, ali em Êxodo 4, do 10 ao 14, nós temos a história de Deus chamando Moisés. Moisés já matou lá o egípcio, Moisés já fugiu, Moisés já está lá no meio do deserto, e Deus chama Moisés para libertar o povo. Certo? Aí, gente, eu vou ler aqui na minha versão, ok? Se você tiver aí com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí e anota para depois você ler melhor. Na minha versão diz assim: no entanto, argumentou Moisés a Iavé. O título aqui é Deus chama Arão para proclamar, tá? Mas aqui diz assim, no 10, Êxodo 4, do 10 ao 14. Diz assim: no entanto, argumentou Moisés. Oi, amore, tudo bem? Como que você tá? Como que tá o bebê, Caroline? No entanto, argumentou Moisés a Iavé: perdão, ó meu Deus, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Em algumas traduções diz que ele era gago. Então, ele já diz que lá no passado dele ele já não falou bem. Então, ele morava lá no palácio e provavelmente em algum momento ele gaguejava alguma coisa, ele tinha algum problema. E aí ele tá argumentando com Deus que se ele não falava bem quando ele estava lá no palácio, como que agora ele vai falar para libertar o povo? O 11 diz assim: respondeu o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo? Com boa visão ou cego? Não sou eu, Iavé? Deus ainda tem que se explicar, gente, porque é óbvio, né, que Deus estava chamando Moisés, mas Deus não sabia que Moisés era gago. Então, Deus se explica para Moisés. Aí no 12, diz assim: agora, portanto, vai e eu estarei contigo e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Aí Moisés fala de novo com Deus. No 13, contudo, insistiu Moisés com ele: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Aí no 14, diz assim: então o Senhor ficou bravo com Moisés e lhe disse... Tem até uma versão que eu tenho aqui que diz assim: então Deus perdeu a paciência com Moisés e lhe disse: não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Quase que Deus falou: eu sei que ele tem coragem, você não está com coragem. Eu sei, e eis que ele já está chegando, vem ao teu encontro.
vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Aí Deus fala para ele falar com Moisés, com Arão, e que Arão comece a falar por ele. Que Deus ia falar com Moisés e Moisés falava com Arão. Então, a primeira coisa aqui, gente, que eu quero... Tudo bom, minha querida? Tudo bem com você? Um abraço, Neurides. Um abraço para a pastorazinha também. Um abraço para vocês. Então, gente, o que acontece? Deus chama Moisés. Por que Deus chamou Moisés, gente? Porque Deus sabia que Moisés tinha habilidades, que lá na frente eu vou falar para vocês só de 2 habilidades aqui que eu coloquei, mas Moisés tinha mais habilidades para libertar o povo. Mas eu coloquei 2 habilidades comportamentais. Gente, Deus sabia que Moisés que era para libertar o povo. Só que Moisés chega para ele e fala: não, eu não vou libertar não, porque eu não sei falar e eu vou gaguejar, eu não sei falar, eu sou tímido, então o senhor vai ter que arranjar outra pessoa. O que eu quero dizer? Às vezes nós também somos Moisés. Porque às vezes Deus está nos chamando, gente. Deus está nos confiando algo. Deus está falando: olha, você é capaz. Você pode, eu tô te entregando isso, você vai fazer isso. Deus, eu não sei fazer não. Eu não sei fazer, ixi. Não, chama a Joaninha, porque eu não sei falar, gente. Eu vou falar, já vou tropeçar em tudo. Eu não sei dirigir esse negócio não. Eu não vou me comprometer com isso não, porque eu não sei. Então, nós às vezes não somos muito diferentes de Moisés, mas se Deus abençoada, que está aqui nesta noite na live. Boa noite, Juju, tudo bem com você? Se Deus está te capacitando, e muitos de vocês aqui têm uma palavra rema de Deus falando sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre o seu casamento, enfim. Se Deus está te falando algo, está te capacitando, quem criou você? Quem te deu habilidades? Não foi ele? Então ele sabe por que ele tá te chamando, ele sabe por que ele tá te capacitando, ele sabe por que ele está falando isso com você. Só que às vezes a gente quer convencer a Deus que a gente não tem capacidade. Por quê? Porque a gente ouviu a vida inteira que a gente não tem. Porque a maioria de vocês aqui ouviram que vocês não tinham capacidade para fazer. Então vocês acreditam que vocês não têm capacidade para fazer. A maioria de vocês aqui passou por algum trauma emocional. Eu uma vez trabalhei com uma pessoa dando aula de voz. E na aula de voz, gente, eu descobri naquela pessoa um trauma, porque um dia ela foi cantar na igreja, ela foi repreendida porque ela errou uma nota, e a partir dali ela não desenvolvia, então a gente teve que trabalhar o trauma para depois ela conseguir cantar. Então, às vezes, por detrás desse recuo que você tem, existe algum trauma. Você não sabe cozinhar, você não sabe falar, você não serve para ter uma família, você não serve para ser mãe, você não vai ser um bom pai. Talvez por trás disso existe um trauma, mas você tem mais habilidade para acreditar no trauma do que para acreditar no Criador que te criou e sabe quem você é e o que você pode produzir. Então, a maioria de nós somos assim. E, gente, Moisés, ele tem essa resistência. Eu marquei aqui, quando nós somos chamados para entrar em ação, a primeira coisa que nós vamos fazer é negar o nosso potencial. Todas as vezes que nós fomos chamados para fazer algo, e todas as vezes que nós formos confrontados que nós temos uma habilidade, a primeira coisa que a gente vai dizer: eu não sirvo para isso. Eu sei quem que serve. Gente, não foi diferente comigo. Quando Deus falou que queria que eu fizesse live, eu falei: gente, não sirvo para isso não. Eu já estou superando a questão que eu tô gravando uns vídeos, e até esses dias eu não tenho tido tempo para gravar vídeos, e daí por isso que eu não tenho colocado mais vídeos aqui na plataforma nem no YouTube. E daí eu falei: eu já tô gravando vídeo, eu já me superei. Agora fazer live, ixi, eu não sirvo para isso não. Foi a primeira coisa que eu fiz. Por quê? Porque eu tinha que desconstruir um temor que eu tenho muito de estar muito em evidência. Pode parecer que não, mas esse negócio de estar em evidência para mim às vezes pega. Então eu tinha que desconstruir essa questão da evidência. E desconstruir como? Vindo fazer a live. Não tinha outro jeito de eu desconstruir isso. Então, gente,
Talvez você está sendo chamado para alguma coisa que Deus já sabe que você tem habilidade. Talvez você tá sendo despertado, assim, às vezes na madrugada. Ai, que vontade de fazer isso. Ai, que desejo de fazer aquilo. Mas talvez você está resistindo porque você acha que você não tem essa habilidade. Que você está negando o teu talento. Você está negando o teu dom. Nós temos... pelo menos a gente estuda em teologia, eu vou falar aqui o básico, 19 dons espirituais. 19 dons espirituais. Então, muitas vezes as pessoas têm tantos dons, tanto espirituais quanto talentos de vida, né? Talentos práticos que você pode usar, mas as pessoas negam as suas habilidades. Por quê? Porque elas têm medo. Elas têm medo do confronto, elas têm medo de não ser aprovado, elas têm medo de dar errado, elas têm medo do que as pessoas vão falar. Então, muitas vezes a gente vive com essa situação e a gente precisa enfrentar o medo. Como que você vai vencer? Enfrentando. Não existe outra maneira. Então, Moisés, ele primeiro nega, ele fala que ele não pode. A segunda coisa que eu marquei aqui, gente, que é interessante, que tinha algumas habilidades que precisava ter para libertar o povo. Ele precisava de duas coisas. Duas coisas foram as mais aqui interessantes que eu marquei. Que a gente vê muito no perfil comportamental. Eu trabalho muito com perfil comportamental em empresa, às vezes trabalhando com líderes eclesiásticos, a gente trabalha o perfil de comportamento. Então, Moisés, ele precisava ter duas coisas importantes no perfil dele, que Deus viu que ele tinha. A primeira habilidade, ele precisava ter uma habilidade de influência. E a segunda habilidade que ele precisava ter uma habilidade de dominância. A influência fala sobre a persuasão. Vocês já viram que tem pessoas que eles são peritos em persuadir você? Você já entrou naquela loja e de repente você foi naquela loja só olhar uma roupa e de repente quando você viu, você estava saindo de lá já que você comprou um monte de coisa que você nem sabia por que você comprou? Só que a vendedora chegou e ela começou a conversar com você e ela foi assim te influenciando e... sabe, você às vezes compra até um número menor. Isso se chama habilidade de influência. São pessoas que eles têm a capacidade de persuadir. Então, primeiro, Moisés precisava persuadir. Por quê? Ele precisava trazer um convencimento ao povo que realmente eles precisavam se levantar daquela situação e sair do Egito. A segunda habilidade que ele precisava ter a habilidade de dominância. Dominância fala sobre convicção, coragem e ousadia. Nenhum de nós vamos mudar uma chave na nossa vida se nós vivermos com medo. Nenhum de nós vamos exercer algo nessa geração que vai marcar essa geração. E eu posso estar falando aqui com você que está do outro lado e possa ser que você foi chamado para marcar a tua geração, marcar a tua cidade, marcar a tua família, marcar o teu país, mas você precisa se posicionar. Mas para isso você precisa ter convicção de quem você é. Você precisa ter coragem para romper com os paradigmas que estão na tua mente, com as crenças que estão estabelecidas na sua mente. E você precisa ter ousadia. Ousadia. Eu vejo que as pessoas, às vezes, que estão defendendo o errado, elas têm uma ousadia, gente. Mas quem está defendendo o certo, gente, tem um medo. Tem um medo de falar, tem um medo de se posicionar, tem um medo de dizer no que acredita. E nós precisamos ter ousadia. Por que Moisés precisava ter ousadia? Porque ele ia chegar na frente de Faraó, gente. E ele não podia chegar. Então, Faraó, o Deus verdadeiro diz, olhando para baixo assim, deixa o povo dele ir. Gente, ele ia ser morto. Ele precisava chegar com uma convicção, primeiro, que ele acreditava que existia um Deus verdadeiro e que o Deus verdadeiro estava falando para o povo dele ir. Então ele precisava chegar com essa coragem, sem medo se ele ia ser morto ou não. Gente, tem uma história na Bíblia que me chama muito a atenção. Eu não vou falar hoje da questão espiritual, mas eu vou falar da questão da convicção. Gente, quando os amigos de Daniel eles são jogados na fornalha,
Eles são jogados na fornalha porque foi feita uma estátua do rei e todo mundo precisa se ajoelhar diante da estátua e adorar aquele rei. E Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nome deles quando eles estão lá em cativeiro, fala assim, né? Chegam para eles e falam, ó, vocês têm que se ajoelhar, porque se vocês não se ajoelharem, vocês vão ser jogados na fornalha. E eles dizem assim, olha, podemos se ajoelhar? Não. Por que vocês não podem se ajoelhar? Então, porque esse aí não é o Deus que a gente serve, né? Então a gente não pode se ajoelhar. Se vocês quiserem jogar a gente na fornalha, pode jogar. Gente, eu vejo nessa fala desses 3 homens, eu vejo coragem, convicção e ousadia. Gente, a gente sabe o final da história, que eles não morreram queimados, certo? Mas eles não sabiam o final da história, gente. Eles não sabiam. Eu vejo neles coragem, convicção e ousadia. Se vocês não guardarem nada essa noite dessa live, guarde isso. Coragem, convicção e ousadia. Vocês precisam ter coragem. Vocês precisam ter ousadia naquilo que vocês falam, que vocês acreditam. Vocês precisam ter convicção daquilo que vocês estão lutando, que vocês estão se posicionando, que vocês são, as habilidades que vocês carregam. Se vocês não acreditarem em vocês, gente, ninguém vai acreditar. Por isso que essa frase ela é tão importante. Quem que é o primeiro que precisa acreditar em mim, Genilda? Eu mesmo. Vocês estão querendo que o pai acredite, a mãe acredite, o marido acredite, a esposa acredite, a igreja acredite. Mas você não acredita, gente. Gente, ninguém vai acreditar. Porque você já passa para a pessoa um medo, um temor, uma dúvida. Como que a pessoa vai acreditar nisso, gente? Me explica aqui na live, por favor. Como que a pessoa vai acreditar? Então, quando eles se posicionam, gente, ali, e eles falam, ó, se vocês quiserem jogar a gente, pode jogar, mas a gente não vai se inclinar. Porque a gente serve o Deus verdadeiro. Eles não sabiam, gente, que eles não iam virar churrasco. Eles não sabiam. Mas eu acho, cara, que Deus olha do céu e fala, não, posso deixar esse povo virar churrasco não, porque eles tiveram uma convicção muito grande de quem eu sou, de quem eles são, do que eles carregam. E nesse momento, o que acontece? Deus entra na fornalha, porque ali aquele anjo representa o próprio Jesus, o próprio Deus, entra na fornalha com eles e eles não morrem. Mas se eles tivessem titubeado ali, eles estariam mortos. Eles teriam morrido. Então, o que você carrega fala de você, fala da tua convicção, fala de quem você é. Você precisa acreditar em você, você precisa acreditar no que você carrega, tanto espiritualmente quanto na sua vida, o que Deus te deu, as habilidades que Deus te deu, quem você é. Porque através disso você pode destravar qualquer situação, você pode sair desse cativeiro emocional que você entrou por causa de um trauma, por causa de um abuso, por causa dos seus pais, por causa de uma criação errada que você teve, e que nessa noite você destrave, você saia desse lugar, algo se abra dentro da tua cabeça. Você não é o que as pessoas dizem que você é aquilo que Deus já determinou sobre você, aquilo que você carrega em você, mas você precisa acreditar em você. Você tá esperando que os outros acreditem, ninguém precisa acreditar em você, gente. Se ninguém acreditar em você, tá tudo certo, mas se você acreditar em você, você pode mudar o mundo, você pode mudar uma história, você pode mudar a tua casa, você pode mudar a tua igreja, você pode mudar o teu comércio, você pode mudar a tua vida. Se você acreditar na tua empresa, você vai prosperar. Se você acreditar em quem você é, você vai ser uma pessoa diferente. Então, gente, Moisés vai para aquela situação sem acreditar. Deus coloca Arão do lado dele para que ele consiga executar aquela missão. Primeiro tópico que eu quero falar aqui com vocês, que a gente já tá, gente, meu Senhor Jesus, já são 9 horas, gente, temos que encerrar a nossa live. Gente, primeiro passo aqui, primeira coisa que eu marquei aqui, quando Moisés vai a primeira vez, e isso tá lá em Êxodo 4:30, que eu não vou ler para você, Moisés vai falar com o povo, Moisés está com seu irmão Arão, pode olhar aí na sua Bíblia. Êxodo 4:30. Moisés está com o seu irmão Arão, porque ele ainda não acredita nele, então ele vai com o irmão. Gente, no segundo momento, Êxodo 5, do 1 ao 3.
Moisés vai com Arão falar com Faraó. Moisés ainda está indo com Arão falar com Faraó. Então, no primeiro momento, ele vai com Arão falar com o povo. Ele fala que Deus fala com ele fala, Arão, fala ali com o povo. Aí o Arão vai e fala com o povo. No segundo momento, ele vai, em Êxodo 5, do 1 ao 3, diz que ele vai falar com Faraó e ele vai com Arão. E Arão tá ali. E Deus fala com ele e ele fala com Arão. Sim, Cristiane, sim. E ele vai com Arão, e Arão fala com Faraó. Gente, mas tem uma virada de chave aqui, gente. Tem uma virada de chave. Êxodo 8, do 8 em diante. Êxodo 8, do 8 em diante. Faraó quer negociar, gente, com o Deus de Moisés. Faraó quer negociar. Faraó fala, ó, posso até pensar em deixar o povo ir. Só que eu quero negociar aqui com vocês, que eu não posso deixar vocês irem assim, com todo mundo e tal. Mas até, gente, nesse momento, Moisés ainda não estava reconhecendo quem ele era. Mas em Êxodo 8, a partir do 8 em diante, vira uma chave dentro de Moisés. Essa construção que Deus vai fazendo com ele. Primeiro Deus faz ele romper. Primeiro Deus faz ele ir mesmo com medo. Tá, você vai com medo, mas você vai com seu irmão. Vai com medo mesmo. Ele vai com medo. Ele vai sem muita confiança, mas ele vai. Uma chave nessa noite aqui. Se posicione e vá. Tá com medo? Se posiciona e começa. Tá com medo? Se posiciona e começa, mesmo com medo que você está. Em qualquer área da sua vida, se posiciona e rompe. Quando Moisés começa a ir, mesmo com medo, mesmo sem ter a confiança de falar, mesmo usando Arão como escudo, ele começa a ir, começa a se criar dentro dele uma construção comportamental de mudança. Ele começa a mudar o mindset da mente dele. E no capítulo 8 de Êxodo 8, do 8 em diante, quando o Faraó faz uma proposta para ele, que ele até vai pensar em deixar o povo ir, e ele fala assim, ó, pergunte para o seu Deus, ou eu vou pensar como que eu vou fazer. Nessa hora, quem responde ele não é mais Arão. Quem responde ele é o próprio Moisés. E a partir daí, se você olhar na Bíblia, a partir do 8 em diante, quem fala a partir deste momento é Moisés. Moisés deixa de ter um escudo. A partir daí, Arão se cala. A partir daí, Moisés reconhece quem ele é. A partir daí, as habilidades dele vêm para fora. A partir daí, ele se posiciona. A partir daí, ele não tem mais medo de quem ele é, de como ele é, do que ele foi chamado para ser. Ele cria uma confiança nele, uma estrutura. Ele cria algo, Deus cria nele uma mudança cognitiva, de mindset, de comportamento. Toda a rejeição que ele viveu, tudo aquilo que ele viveu, ele se posiciona, e a partir daí ele não é mais gago. Então, nessa noite, eu até me emociono, porque eu vejo que Deus, ele sabe todas as nossas limitações. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe de onde a gente veio. Mas quando Deus fala com você, Deus fala com você porque Deus acredita em você. Deus, ele é o teu maior coach, o teu maior influenciador. Ele é o maior torcedor para que você rompa em todas as áreas da sua vida. Só que às vezes a gente acredita em todo mundo. A gente acredita em todas as mentiras que nós ouvimos ao longo de uma vida. Mas a gente não acredita quando Deus fala conosco através de uma palavra, quando Deus fala conosco no nosso espírito, quando Deus usa uma pessoa para trazer talvez uma palavra ao nosso coração, um recado a nós, quando a gente acorda com aquele sonho que a gente sonhou, rompendo alguma coisa, a gente não acredita, mas a gente acredita nas mentiras que o inimigo conta.
ao nosso respeito. A gente acredita nas situações que a gente vive, muitas vezes dentro da nossa casa, muitas vezes por um lar oprimido que a gente teve, por um pai alcoólatra, por uma situação que a gente viveu com os nossos pais, com a nossa mãe, por uma opressão. A gente acredita nisso e a gente se deixa moldar por essas coisas. E nessa noite, o meu convite é que você deixe Deus moldar você. Que Deus deixe você ser reconstruído pela verdade que Ele tem ao seu respeito. Que você pare de acreditar nas mentiras que o inimigo conta ao seu respeito. Que você pare de acreditar nas mentiras que estão instaladas na sua mente. Que você reprograme a sua mente. Eu trabalho muito com as pessoas que eu atendo sobre reprogramação mental. E uma das coisas que eu aprendi, para que um comportamento mude dentro de uma pessoa, ela precisa fazer repetidamente, mais de 20 vezes, às vezes até 30 vezes, um caminho diferente. Se ela acredita que ela não pode, ela precisa falar em voz audível: eu consigo, eu posso. Primeiro dia. Segundo dia: eu consigo, eu posso. Terceiro dia: eu consigo, eu posso. Quarto dia: eu consigo, eu posso. Muitas vezes, e após umas 30 repetições disso, que a mente dela vai se reprogramar para verdadeiramente acreditar que ela consegue e que ela pode. Por quê? Porque a nossa mente, ela é reprogramável, tanto para o bem quanto para o mal. Então, Deus, nesta noite, te convida a você não viver essa vida achando que você não pode, que você não é, que você não tem capacidade, que você é uma pessoa medrosa, que você é uma pessoa que não sabe falar, que não sabe se posicionar, que você não tem habilidade nenhuma. Deus te convida a você colocar para fora a verdade que você é. Se você identificou na sua vida que você vive debaixo de uma mentira que foi instaurada na tua vida, um comportamento que foi colocado na sua vida. Boa noite, pastora. Saudade também. Um beijo bem grande no seu coração. Amo você. Se você está debaixo de uma mentira, se você reconheceu nessa noite, se o Espírito Santo trouxe na sua mente essa noite, ou tem trazido ao longo desses dias, pessoas que têm feito acompanhamento comigo, e muitas vezes a gente conversa sobre isso, que nessa noite você se aproprie de uma mente modificável. Pare de você ficar naquilo, que aquilo é verdade e você não vai conseguir mudar. Isso é uma mentira de Satanás, porque a nossa mente, ela foi feita para ser reprogramada. Gente, a neurociência diz isso. Não sou eu, Genilda. Não é apenas a Bíblia. Os neurocientistas já comprovaram que a sua mente pode ser reprogramada. Agora, o grande insight da moda é reprogramar a mente das pessoas para que as pessoas emagreçam. Porque elas descobriram que o problema da pessoa que é obesa não está no estômago. O problema da pessoa que é obesa está na mente. Então, eles estão trabalhando com isso para que as pessoas reprogramem a mente e, naturalmente, elas consigam emagrecer. Eu estou com uma pessoa que eu estou acompanhando e a gente está na 4ª semana e eu estou aplicando esse ensinamento que eu tenho aprendido e tenho estudado. E ontem, a gente conversando online, ela me disse que ela já teve resultados, ela já emagreceu 5 quilos e ela não queria fazer a bariátrica, porque ela é uma pessoa propensa a ter que fazer a bariátrica. Então a gente começou a trabalhar a mente dela. E nessa noite eu convido você a trabalhar a sua mente. Se a crença que está na sua cabeça é que você não pode, trabalhe isso. Se a crença que está na sua mente é que você é uma pessoa medrosa, trabalhe isso. Se a crença que está na sua mente é que você não tem talento nenhum, trabalhe isso. Que você não vai conseguir romper com o que você faz, trabalhe isso. Tem pessoas que estão ganhando a vida agora vendendo marmita, gente. E a habilidade deles sempre foi cozinhar, mas as pessoas diziam assim: ah, mas isso daí é normal. Mas de repente na pandemia ele descobriu uma habilidade que ele tinha. Então descubra quem você é. Essa é a chave da tua libertação.
Quando você descobre quem você baixa os níveis de noradrenalina no teu cérebro, você começa a regularizar a dopamina, a serotonina, você não tem mais tanto esses insights que você tem às vezes de ter muita ansiedade, mas isso você precisa trabalhar dentro de você. Então eu vejo que Deus trouxe a Moisés um reconhecimento da identidade dele, de quem ele era. E esse é o meu desejo, que nessa noite você reconheça a tua identidade e que você saia do lugar de escuridão que você tá, que você saia da morte emocional para a vida, que você saia dos bloqueios emocionais para a vida. Gente, vamos orar, né? Já passou o tempo da nossa live. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. E o meu grande desejo, quando as pessoas me mandam mensagem depois da live, é que elas sejam alcançadas por Deus. Eu não tenho, talvez, Deus não me chamou, talvez, para tocar em todas as pessoas e elas serem curadas. Esse é o meu grande desejo. Eu quero tanto que as pessoas sejam curadas fisicamente, emocionalmente. Mas eu sei que o meu Pai pode, através de uma câmera, ele pode levar uma chave para a pessoa e ela sair de um lugar de escassez, de um lugar de morte, de um lugar de depressão, de um lugar de angústia, de um lugar de medo. Não importa o que você está vivendo, Deus tem vida e vida abundante para você. Essa é a palavra que eu quero deixar nessa noite para você. Que Deus possa desconstruir tudo que está errado na sua mente, no seu mindset, no seu coração, nas suas palavras, no seu comportamento. E Deus possa ter a liberdade, deixe Ele ter a liberdade de construir a pessoa que você nasceu para ser. Na maternidade, você não nasceu com nenhuma tarja escrito síndrome do pânico, depressão, angústia, medo. Você não nasceu com nenhuma tarja escrita não consigo, não posso, não sei. Lá você nasceu com todas as habilidades que todos nós nascemos, com todas as oportunidades na vida que todos nós nascemos. Mas você precisa receber isso na sua vida e você precisa viver essa verdade na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Senhor, eu estava no começo da live ouvindo um cântico que diz que o Senhor nos refina como ouro. E eu quero te pedir nessa noite, Pai, nos refina. Refina o nosso comportamento, refina, Senhor, o nosso coração. Tira de nós toda dureza de coração, toda dureza, Pai, que nos afasta de Ti, toda dureza no nosso comportamento, na nossa personalidade. Nos faz sermos pessoas mais flexíveis ao Teu trabalhar. Às vezes nós falamos como Moisés falou para o Senhor, eu não sei falar. Às vezes dizendo que o Senhor nos fez com algum defeito e o Senhor não nos fez com defeito. Mesmo as pessoas que têm alguma dificuldade cognitiva, mesmo as pessoas que falta algum órgão nelas, mesmo as pessoas que são cegas, que são mudas, que são surdas, mesmo elas, o Senhor a todos nós deu habilidades e talentos e capacidade para que nós possamos viver nessa terra. Então, Deus, que nós possamos ser despertados nesta noite a reconstruirmos os muros da nossa mente, que toda fortaleza na nossa mente caia por terra, em nome de Jesus. Que todo bloqueio na nossa mente caia por terra, em nome de Jesus. Paizinho querido, tem pessoas aqui que passaram por traumas muito difíceis e isso está alojado no subconsciente dessa pessoa, no inconsciente dessa pessoa. Mas o Senhor pode reconstruir os caminhos neurais na mente dessa pessoa. Senhor, que
as palavras que nós temos usado aqui sejam códigos que destravem estas pessoas, para que elas possam viver novidade de vida. Tire as pessoas do lugar do medo, tire as pessoas do lugar da procrastinação, tire as pessoas do lugar da paralisia emocional, que elas possam sair para fora, que elas possam ser pessoas vencedoras, conquistadoras, rompedoras em todas as áreas da sua vida. Eu oro pelas pessoas que precisam de cura física, pessoas que estão passando por problemas de pressão alta, pessoas que estão passando por problemas de diabetes, até mesmo emocional e tantos outros problemas, fibromialgia, que é de fundo psicológico, e tantos outros problemas. Eu oro por essas pessoas, eu oro pelo nosso lar. Pai, alinha o nosso lar. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão com problemas no seu casamento, que o Senhor entre com providência, com problemas com seus filhos. O Senhor venha alinhar o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Eu oro pela nossa cidade, eu oro, Senhor, pelo nosso estado, pelas cidades e estados aqui representados. Eu oro pelo nosso país, Senhor. Senhor, abençoa o nosso país, abençoa os nossos governantes, Senhor. Nos dê a tua direção, Pai, e principalmente que nós possamos querer conhecer Jesus. Não existe vida sem Jesus. Que nós possamos, Senhor, ser constrangidos pelo teu amor, pelo teu coração, Senhor. Senhor, que o nosso coração seja modificado, que o nosso coração seja modificado, Senhor, e que tudo aquilo que nos prende no passado, nós possamos ser libertos pelo amor, pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Pai, eu abençoo cada pessoa aqui, abençoo os seus lares, abençoo a sua sexta-feira, o seu final de semana, e declaro as bênçãos do Senhor, que não nos acrescenta dores, mas nos enriquece, como diz a tua palavra. É o que eu declaro nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Gente do céu, eu me acabo de chorar aqui nessas lives, né? Mas tudo bem, aí eu já fico chorona e assim vai. Gente, espero que você possa ter sido edificado nessa live, que o teu coração tenha sido edificado. Fico muito feliz por cada rostinho que tá aqui, algumas pessoas que me cumprimentaram, outros que entraram depois. Fico muito feliz. Que Deus venha abençoar a sua vida, venha abençoar a sua casa, venha abençoar a sua família. E que você possa pensar no que nós falamos aqui nessa noite, que essa palavra venha reverberar no teu coração. Gente, um grande beijo, bem grande para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês e em nome de Jesus a gente se vê na próxima semana, tá bom? Eu vou tentar salvar a live, se eu não conseguir, gente, a gente tenta na próxima, tá bom? Mas muito obrigado por todos que participaram. Eu tô fazendo um curso. Vocês lembram que a irmã Helena me deu, né? Ela até falei aqui, mostrei, eu tô fazendo um curso e já tô assim quase inteirada, mas é bastante coisa para você fazer a live através de uma plataforma. Então, é por isso que eu ainda tô fazendo direto aqui. Mas o meu objetivo é fazer a live e deixar salva ela no YouTube. É um pouco complicadinho você fazer a live no Instagram. Então, o meu objetivo é deixar salvo numa plataforma para quem não assistiu, assistir depois, tá bom? Gente, eu amo vocês de todo o meu coração, gente. Um beijo a todos vocês. Beijo. Natália, beijo, irmã Maria, beijo a todos, Deus abençoe grandemente vocês e a gente se vê na próxima, tá bom? Gente, tchau, tchau, fiquem com Deus, beijão, tchau, amo vocês.